Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do Aquelas Duas podcast comigo, Isabela Sais, e com minha querida Cora Ronay. Corinha, antes da gente começar falando das manifestações do 7 de setembro, porque a gente vai ter que falar sobre isso, a gente precisa dizer aos nossos ouvintes que estamos gravando aqui o Aquelas Duas podcast número 100. Não é qualquer edição, e isso é motivo de muita emoção, é ou não é? Opa, impressionante, né? 100 programas juntas, velhinha. 100 programas juntas. Quantas histórias, quantas pautas, quanto tricô. E olha, a gente resolveu aproveitar esse número emblemático para parar um pouquinho por um tempo, porque em breve teremos novidades, mas nem eu nem Corinha vamos falar absolutamente nada, que é para deixar aquele mistério no ar. Então a gente fecha esse primeiro ciclo, essa primeira temporada, digamos assim, e vocês, ouvintes queridos, fiéis, ficam de olho nas nossas redes sociais, porque a qualquer momento a gente volta com coisa boa. Corinha, você sabe que a nossa prosa, né, a nossa conversa é tão boa que eu não tinha realizado, que a gente já estava na podosfera há 2 anos. São 2 anos de podcast toda semana, Corinha. Isso é impressionante, né? Impressionante. É um número muito grande, é muito impressionante, porque a gente começou esse nosso podcast assim, né? Por começar, e a gente não traçou nenhuma rota de percurso, né? A gente foi fazendo. E na minha cabeça, pelo menos, era aquela coisa, está tão bom de fazer, está tão gostoso esse papo, vamos fazendo. E pronto, a gente foi fazendo, e aqui estamos, 100 semanas depois. Olha, que coisa. Eu tô impressionada e, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz porque quando a gente não percebe que esse tempo todo passou, é porque é exatamente assim como você descreveu, né? Começamos despretensiosamente, uma conversa boa, uma delícia a gente trocar ideia, a nossa troca sempre é muito boa, sempre foi desde os tempos de rádio ao vivo. E quando você vê, você tem 100 programas e fala, peraí, parece que foi ontem, né? Que começou. É incrível isso, incrível. Eu não, se você me perguntasse assim, há quanto tempo a gente está fazendo, quer dizer, quantos aquelas duas nós temos, eu chutaria 50, eu chutaria mais ou menos a metade, sabe? 50, 60. Quer dizer, eu sabia que tinha um número grande de programas, mas não sei realmente. Quando você me falou, eu fiquei surpresa mesmo. Pois é. E olha, eu estava até pensando aqui com os meus botões e quem sabe um dia a gente não bota um presente nas plataformas digitais para os nossos ouvintes de uma edição dos melhores momentos. Agora o nosso querido editor, conhecido como meu marido, vai falar assim, não, pelo amor de Deus, que vai me dar um trabalho, pelo amor, não dá essa ideia. Mas imagina a gente editar melhores momentos daquelas duas. Ai, isso ia ser maravilhoso. Eu vou encomendar, vou fazer essa encomenda. Vamos ver. Do Paulão, até parece que ele não tem mais nada para fazer, né? Acho que é isso que ele vai dizer pra mim. Vai falar, vem cá, você acha que eu tô fazendo o quê da vida? Que eu tô sentado aqui sem fazer nada? Mas, enfim, é isso. Então, pararemos agora nesse programa número 100. Daqui a pouco a gente volta e não adianta ir lá nas redes sociais ficar perguntando o que vai acontecer, que a gente não vai dizer. E ainda vai demorar um tiquinho, mas vocês aguentem firme, porque vai ser legal. É isso aí. Corinha, então é isso. Vamos começar começando? Vamos começar começando, gostei disso. Gostou, né? E vamos falar, claro, das manifestações de ontem, né? 7 de setembro. Você escreveu uma coluna bombástica essa semana, que sai nesta quinta-feira, no segundo caderno do jornal o Globo. E é realmente muito louco, né? Você pensar que as mesmas pessoas, você fala sobre isso na sua coluna, né? As mesmas pessoas que estavam na rua para pedir liberdade, elas também estavam na rua para pedir intervenção militar, duas coisas que não conversam. E eu não sei se as pessoas não percebem que elas estão pedindo coisas completamente contrárias. Eu realmente não sei o que pensar, Corinha. Eu quero saber o que revelaram essas manifestações, na sua opinião. Eu acho que é mais do mesmo, sabe? Eu acho que esse grupo do núcleo do bolsonarismo é um grupo tocado a ressentimento. Eles não são tocados pela realidade, eles são tocados pelo ressentimento. Eles se acham à margem da sociedade no sentido, não no sentido à margem da sociedade real, sabe? Quando você tem pobres, excluídos, que não conseguiram vencer na vida porque a pobreza é tamanha que a pessoa não vai adiante. Você percebe que são pessoas, basicamente, de classe média,
E você percebe que elas acham. Eu aqui fazendo psicologia de bolsominion a essa altura do campeonato, mas a impressão que me dá é essa, que eles não realizaram os seus sonhos, sabe? Dá a impressão de... Porque são pessoas de meia idade, com aquele aspecto assim de agora é a nossa vez, sabe? Gente, na meia-idade, a nossa vez já veio, já passou, e nós estamos contentes tocando a nossa vida e tal. Então, a impressão que eu tenho é essa, sabe? De gente que ficou frustrada por um motivo ou por outro. Eu sempre acho que o militante político é um ser complicado, porque a tendência normal da pessoa que trabalha, da pessoa que está tocando a vida, é trabalhar, é tocar a vida. Você tem uma coisa absurda feito Bolsonaro no poder, mas a nossa tendência é trabalhar e tocar a nossa vida. A Uhum. tal ponto que eu posso te dizer, desde já, que eu duvido muito que no dia 12 a gente vá ter manifestações do mesmo tamanho que a gente teve, que provavelmente vão ser menores, porque a gente está de saco cheio do Bolsonaro, a gente não aguenta mais, a gente sabe que ele é totalmente ineficaz para o cargo, mas você pensa, eu vou para a rua para quê essa altura do campeonato? Com pandemia, ainda por cima lá fora, passou da hora de a população ter que fazer qualquer coisa. E eu acho que Brasília está devendo isso, o establishment está devendo, o Exatamente. establishment é cúmplice do Bolsonaro, como o Rodrigo Maia é cúmplice, como o Arthur Lira é cúmplice, como o STF, de uma certa maneira, é cúmplice, e o Congresso como um todo, porque não é possível. Você tem um cara francamente desequilibrado. Eu não vou dizer que esteja pondo a nação em risco, mas o que ele está fazendo é acabar com as chances do Brasil. Quer dizer, ele está destruindo a economia, ele está destruindo a floresta, ele não tem nenhum projeto político, né? Então, a pessoa que se junta a um sujeito desses é que eu acho que o Bolsonaro é um ser tão fracassado como pessoa que as pessoas ressentidas se veem nele e veem a sua chance de redenção. Quer dizer, se essa bantesma chegou ao poder, é a nossa vez. Sim. E é um cara também, né, Corinha, que fala muito sobre respeito à Constituição, e o que a gente vê no discurso dele, ao mesmo tempo em que ele fala sobre respeito à Constituição, respeito à democracia, o discurso dele vai para um lado completamente contrário. Né? Então é isso que você estava falando na sua coluna, né? A pessoa que vai para a rua pedir liberdade, mas ao mesmo tempo ela pede intervenção militar. Então você tem que olhar para essa pessoa e dizer: peraí, meu amigo, você está falando de coisas completamente opostas. Né? Você, elas não são tão opostas assim, porque, se você pensar bem, a gente tem o bolsonarista, tipicamente aquele cara conservador, que acha que está perdendo os seus direitos para os jovens, que os Uhum. jovens não respeitam mais os mais velhos, que... Eu vi muita entrevista com bolsonarista durante esse movimento contra a ideologia de gênero. Eles não têm ideia do que é gênero, né? Nem sabem do que estão falando. Mas você percebe que isso é uma reação contra pessoas que são diferentes deles. Então, é aquele domínio do macho alfa, sabe? Uhum. Então, o cara acha que ele foi tungado no seu direito de nascença de ser o topo da pirâmide, ou sei lá, qualquer coisa assim. Eu acho mais difícil entender as mulheres do bolsonarismo. Sinceramente, mulheres que apoiam Bolsonaro, acho mais complicado. Esses homens de meia idade que apoiam Bolsonaro, eu acho que eles se veem refletidos no Bolsonaro. Eles acham que se um fracasso como o Bolsonaro chegou à presidência, eles também serão alguém na vida. Se tudo for proibido, quer dizer, se você não tem direito de se expressar, se você não tem, porque o que eles querem é calar as minorias, né? A liberdade Sim. para eles esculhambarem as minorias à vontade. É que na cabeça deles isso caminha junto, né? Na nossa cabeça são coisas opostas, mas na cabeça deles isso caminha junto. Então, eu posso estar sendo muito cruel nesse retrato, mas eu acho que é um bocado por aí, sabe? É. Eu vi um vídeo que o Pedro Doria postou ontem, anteontem, fazendo um balanço, né, sobre o 7 de setembro e dizendo para a gente preparar o nosso coração, porque muitos desdobramentos vêm por aí, principalmente por conta do ataque dele ao Alexandre de Moraes, né, e porque o Alexandre de Moraes, no ano que vem, vai ser o presidente do TSE.
Então, que isso... Exatamente. É por isso que ele está atacando Alexandre de Moraes, por Aham. nenhum outro motivo. Exatamente. Então, o Pedro, em linhas gerais, o Pedro dizia: preparem seus corações, porque tá só começando. E olha que já começou há muito tempo, né? Então, haja coração para aguentar tanta emoção, né, Corinha? Aquilo que você fala, no Brasil, a gente não consegue ter um minuto de sossego. Não, não, é impressionante. Eu acho que o papel de um presidente é justamente providenciar estabilidade para que o país possa crescer, para que o país possa viver em paz, não é? Eu vejo um chefe de Estado como uma força moderadora, como uma pessoa, sei lá, Merkel, pronto. Sim, uma pessoa que deseja a paz, né? E não a briga. Exatamente. Uma pessoa que pensa antes de falar, uma pessoa que não aparece o tempo todo, não fala o tempo todo, mas que está lá trabalhando, que é exatamente o contrário do que a gente tem aqui, né? Uhum, totalmente. Acho que a gente tem que se preparar aí para os próximos acontecimentos e investir na nossa saúde mental, Corinha, porque haja saúde mental para aguentar esse Brasil, vou te falar. Esse Brasil de Bolsonaro. Né, Não, não? não é fácil, não, realmente não é fácil. E ter que explicar isso para o estrangeiro, então, é impossível, cara. Porque Eu a nem, gente. nem me aventuro. Não, pois é, a gente às vezes tem amigos estrangeiros que perguntam o que está acontecendo aqui, e aí você diz assim, não esquece, não, um dia eu explico, mas quer dizer, né? Do Não vale pouco a de... pena. Vamos tomar uma caipirinha que é melhor. É exatamente isso. Olha, Corinha, mudando de assunto, vamos mudar de assunto que é melhor também, né? Então, mudando de assunto, a gente sai aqui do Brasil, da América do Sul, e a gente vai lá para a Ásia, porque é o seguinte, a gente fala sobre um movimento que está crescendo em alguns países asiáticos, chamado laying flat, que numa tradução literal significa ficar deitado. Basicamente um incentivo para que jovens troquem suas carreiras exigentes e desgastantes por rotinas mais tranquilas. Em outras palavras, simplicidade. O fato é que esse público anda exausto de jornadas de trabalho desumanas, da competição nas universidades e no mercado de trabalho. O que se vê cada vez mais são pessoas ressignificando suas vidas e colocando em segundo plano a compra de um imóvel, por exemplo, os planos de casamento, filhos e por aí vai. A ideia é, se para conquistar tudo isso eu vou precisar ser explorado e me matar de trabalhar, tô fora. Vou viver de outra forma. Corinha, parece que a exploração dos jovens trabalhadores em países como o Japão, né, porque é mais concentrado no Japão, na China e na Coreia do Sul, isso não está colando mais, essa exploração como tal qual a gente conhece, né? A gente sabe que essa prática não é de hoje, que inclusive muitos jovens chegam a entrar em depressão e até mesmo se matar por conta de tanta pressão. Então, eu acho que está na hora, seja através de um movimento como esse, que está ganhando força nas redes sociais, ou sei lá, através de qualquer outra ação, está na hora de dar um basta nisso, né? Porque são jovens, são pessoas que têm a vida inteira pela frente. E não é justo que a gente imponha, que a sociedade imponha um modelo de trabalho e de vida mesmo para pessoas tão jovens assim, né? Sob tanta pressão. Eu acho que eles entraram por um caminho nessa coisa da competição que é totalmente insano, né? Um pouco de competição tá ok, mas aquele perfil do estudante asiático que a gente acostuma a ver, né? Uhum. Tem até piada, como assim o menino está com 6 anos e ainda não se formou em medicina, ou É, ainda não completou o doutorado, sei lá o é. quê. Não dá, as crianças na Coreia do Sul, por exemplo, eram submetidas a um regime escolar massacrante. Não sobra um segundo para a criança ser criança. Você consegue fazer um país espetacular, quer dizer, Coreia deu um salto. Eu já te falei isso algumas vezes, né, do salto visível que a Coreia do Sul deu nos últimos, sei lá, 40 anos, 50 anos, mas o custo humano disso é uma loucura. E eu acho que a pandemia ajudou a botar isso em perspectiva, sabe? Uhum. E o próprio fato de você começar a se dar conta que não é normal você ter uma taxa de suicídio tão alta, de depressão. Não tem jeito, chega um ponto que as sociedades param e pensam, e eu acho que estão dando essa parada e pensando, não é isso que a gente quer.
E eu acho, Cora, que você pode até investir dessa maneira e criar esses seres absolutamente preparados para o mercado, mas eu acho que isso tem um tempo. Isso vai, em algum momento, isso vai estourar. E vai estourar nisso, em questões de saúde mental, em suicídio, em depressão. Porque não tem como você manter essa produtividade para o resto da sua vida se você começa nessa exigência, nessa pressão tão cedo. Não tem mente e não tem coração e não tem ser humano que aguente essa pressão, porque você precisa ser o melhor, porque você precisa ser o mais competitivo, porque você precisa cada vez mais ficar correndo atrás do próprio rabo, aquela coisa que a gente fica andando em círculo e não para nunca, porque você gasta e tem que ganhar mais, e gasta e tem que ganhar mais, e quer crescer, e a ambição também não tem limite, né? Então você quer isso, você quer ter aquilo, ter... Cara, tem que parar uma hora e, né, fazer também o que em muitos países asiáticos eles fazem muito bem, que é meditar, que é respirar, que é parar um pouquinho, olhar para dentro e ver para onde que a gente está indo. A gente quer rendimento 100%, mas a gente quer seres humanos meia boca, que, sabe, ou seres humanos absolutamente infelizes, né? Eu acho que tem outras questões que levaram a esse, digamos, despertar do pessoal, que são a automatização das coisas. Uhum. Você hoje precisa de cada vez menos gente. E a quebra de um contrato tácito que existia, que você entrava para uma empresa e você, uma vez que você conseguisse um emprego, que você fosse para aquela empresa, você ficava lá até morrer. Para sempre, né? E aos poucos isso começou a se quebrar, porque quando acaba a empresa, ou quando a empresa tem que diminuir, porque você hoje não precisa mais de tanta gente, ela dispensa os seus funcionários. Então, as pessoas começaram a perceber que aquilo não era um casamento propriamente, ou, enfim, que a lealdade que os funcionários devotavam à empresa não era necessariamente a lealdade que a empresa devotava aos funcionários. Eles começaram a acordar um pouco para a realidade do mundo hoje, porque o que você precisava também há 40 anos para tocar o país, você não precisa hoje. Uhum. Mudou. Mas a pressão, mas eu acho que essa pressão na Ásia é uma coisa muito cultural. Talvez esteja até no DNA deles, porque você vê que até entre as bandas de K-pop e mesmo na parte das artes, o pessoal não consegue levar o negócio com tranquilidade, né? É. Tudo é intenso, é 100%, é se jogar e depois socorro se você cair para o segundo lugar. Não Eu, pode ser segundo lugar, tem que ser primeiro, sempre. eu acho que eles têm um problema cultural aí para resolver, que o problema deles é uma solução para a sociedade como um todo, mas não é uma solução para o indivíduo, não é uma solução para fazer pessoas felizes. Então, sei lá, eles vão ter que mudar essa estrutura em algum momento. Não sei como se muda a estrutura de um país. Eu acho que a gente muda, principalmente investindo nas crianças, fazendo de uma maneira diferente com as crianças. Então, por isso que eu acho que esse tipo de movimento é importante entre os jovens, porque esses jovens, muitos desses jovens, ou alguns desses jovens, vão ter seus filhos no futuro. Então, se eles mudam a mentalidade deles, a gente já vai ter uma geração que são os filhos desses jovens, criados de uma maneira um pouco mais low profile, né? Dando valor a outras coisas. Eu acho que também é uma mudança de chave de valores. Né, de entender o que é importante para você, o que é importante para essa sociedade. Se as crianças aos 5 anos, aos 6 anos já são absolutamente exigidas, a gente jamais vai mudar essa sociedade. Então a gente muda na criança para que essa criança vire um adulto que pensa diferente, que age diferente, e assim a gente tem sucessivas gerações que já vão ser um pouco, né, mais maleáveis com esse estilo de vida. Assim, entendo. Não sei, eu imagino que é pela criança que a gente vai ter algum resultado, né? Pois é. É isso, Corinha. Olha, a gente chegou ao fim do nosso programa 100, esse programa chiquérrimo. Então eu quero uma dica chiquérrima também, para a gente terminar esse programa bem. Olha, eu tenho uma dica de luxo. Opa! Uma dica de luxo são todos os aspectos, inclusive porque são 3 volumes. Né? Então, é uma graphic novel, uma história em quadrinho, um romance em quadrinhos. E é a história de um imigrante sírio, se chama A Odisseia de Hakan, e é do Fabian Tolomé. É muito bonito. Primeiro,
é publicado pela Nemo, que é uma clássica editora de graphic novels, né? O primeiro volume é da Síria à Turquia. Então, o Tourné, ele vai entrevistar esse Hakim. Ele quer entender o que está acontecendo com os imigrantes, quem são esses refugiados, de quem a gente está falando e tal. E ele encontra esse Hakim e ele vai conversar com ele, né? Sobre as experiências dele. Então, ele desenha toda a vida do Hakim. Ele começa da Síria à Turquia, que é o primeiro volume, depois da Turquia à Grécia, porque ele faz uma parada na Grécia. É aquele negócio, o refugiado nunca encontra o seu lugar, né? Sim. Depois da Macedônia à França, o terceiro volume. É lindo, é sensível, é bonito, é bem desenhado, tu sabe contar muito bem essa história, sabe? Tá. E a Nemo capricha nessas edições, ela faz um negócio tão bonito sempre. A tradução é do Fernando Scheibe. Super recomendo. E agora, ainda por cima, com esse problema do Afeganistão, que a gente vai ter uma nova onda de refugiados, para as pessoas entenderem, perceberem de onde vêm essas pessoas, qual é o percurso que elas fazem, o que significa isso, sabe? O que é você largar um país e atravessar o mundo e ir para um país completamente diferente. Eu achei linda essa trilogia. Muito bem, dica de luxo mesmo, hein? Vamos então à minha dica. Minha dica também é de luxo, porque eu gostei muito. É um documentário que eu assisti ontem, que conta a vida do Val Kilmer. Se chama Val, tá na Amazon Prime. E é muito bom, gente. O Val Kilmer, ele tem uma quantidade enorme de material gravado, é impressionante. Sabe aquela pessoa que, na hora que ele nasceu, ele já estava com uma câmera na mão e ele documentava absolutamente tudo. Ele documenta, né, absolutamente tudo o que acontece na vida dele com uma câmera. Então ele grava tudo. Isso para um documentarista é a coisa mais incrível do mundo, porque na hora que você fala da infância dele, você tem todas as imagens que você precisa, a juventude, todas as imagens que você precisa. Está falando de um set de filmagem, você tem todas as imagens que você precisa. É impressionante como ele estava sempre acompanhado de uma câmera, e eu nunca soube disso. Fiquei sabendo nesse documentário. Então, ele tem essa quantidade enorme de material gravado desde muito jovem, então você tem acesso às peças, aos bastidores, né, das peças de teatro, dos filmes, a vida dele em família. E eu destaco também as entrevistas com o Val Kilmer nos dias de hoje, porque eu não sei se todos os nossos ouvintes sabem, mas ele foi diagnosticado com câncer de garganta, ele perdeu completamente a voz, e ele fala através daquele aparelho que tem que apertar. Eu não sei exatamente qual é o nome desse aparelho, você sabe, Corinha? Fonador? Eu não sei, eu não sei exatamente, mas é aquele aparelho muito comum que a gente vê em pessoas que perdem a voz e que precisam apertar um botãozinho aqui, bem aqui na área da tireoide, aqui na área da garganta. Ele aperta e aí você consegue ouvir o que ele está falando. Então, o Val Kilmer hoje, ele fala dessa maneira, ele se expressa dessa maneira, ele não consegue se expressar de outra forma, o que é muito duro para um ator que viveu a vida inteira da palavra, né, da encenação e da palavra, chegar mais para o final da vida dessa maneira. Mas ele não perde o rebolado, ele não perde o senso de humor, ele tem muito senso de humor, e o doc é narrado pelo filho dele, porque ele não pode, obviamente, narrar o doc. Então, o filho dele narra o doc, tem uma voz ótima, é um menino super simpático, e aí deixa tudo mais emocionante, né? Você ter uma história de vida dessa, um final que não é final, porque ele está aí, mas, enfim, chegar nesse momento da vida com essa questão, né, que não deixa mais ele trabalhar da forma como ele gostaria, e ter o seu filho narrando a sua vida. Então, é muito, muito, muito legal. São quase 2 horas de documentário que você nem vê passar. Então, tá aí. É Val, o nome, e tá na Amazon Prime. Vale muito. Pronto, Corinha. Chegamos ao fim do programa, desse programa 100. Eu quero dizer o seguinte... A gente volta, já falei, vou falar de novo, a gente volta com novidades, mas esse tricô é o melhor tricô da minha vida. Como eu aprendo com você, como eu rio com você, como a gente se dá bem junta desde o primeiro dia, né, Corinha? Muito, muito. É aquele dia da semana que eu espero ansiosamente para o nosso papo. É muito bom. E desde os nossos programas ao vivo, eu me lembro do primeiro dia que você foi fazer o programa ao vivo, que você estava... Estava tão nervosa. Você estava... Eu já fiz muita coisa na minha vida, mas eu nunca fiz programa ao vivo. Eu falei, Cora, não, Eu mas eu estava tô nervosa.
Não, mas é porque a gente olha para a Cora Rona e a gente fala, Cora Rona não fica mais nervosa para nada nessa vida, né? Mas foi muito bom, porque a gente também engatou num papo desde aquele primeiro dia, a gente não se largou mais, né? Verdade. Então será assim no futuro. Aguardem que viremos aí aprontando outras peripécias, né, Corinha? Com certeza. Tá bom, meu amor. Então um beijo muito grande, até breve e vamos que vamos. Vamos que vamos. Um grande beijo, Belinha. Aquelas duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.